Pois é, corre risco do imposto sindical voltar. E o imposto sindical e a possibilidade dele voltar agora é realmente uma aula de Brasil, cara. É pra você olhar e entender, é por isso que essa jossa não anda, cara. Porque é muito legal o caso. O que acontece? Era uma contribuição, já começa a aula de Brasil aí. Não é um imposto, é uma contribuição obrigatória. É diferente, tá? Enfim, era um imposto, né, que tem que ser descontado da folha de pagamento do funcionário, que vai para sindicatos, para que esses sindicatos possam representar esse cara, e ele não podia não pagar isso, não podia optar para fora, e não pode ter competição de sindicatos, porque existe no Brasil a unicidade sindical. Então, quer dizer, não pode ter competição, é obrigatório pagar, você não pode fazer não sei o quê, mas é uma contribuição. Gente, é forçar chamar isso de feudalismo? Não, mas não é. É pra libertar o trabalhador. É uma coisa fantástica. E isso tudo foi criado na época de Vargas, né, unicidade sindical, toda essa história toda a ideia de você ter uma estrutura sindical com uma estrutura de controle dos trabalhadores, quer dizer, só tem representação legal o sindicato que o governo autorizar, coisas que o Getúlio fez. E depois só dá unicidade, então só pode ter representação legal e falar alguma coisa o sindicato que o governo autorizou, ou seja, cria uma estrutura de controle, então o sindicato que o governo autorizou para ter representação você é obrigado a financiar. É um mini-estado, cara, é uma aula. E isso foi retirado na reforma trabalhista, agora só com a expressa autorização do funcionário poderia ser descontado lá. Qual era o valor anual por isso? 3 bilhões de reais, mais ou menos, e depois que se tornou opcional, olha só, a arrecadação caiu uns 80% ou 90%, assim, quase acabou, basicamente, o que mostra, claro, que os funcionários olharam e falaram, isso não tem utilidade, eu não quero pagar isso, eu não tô vendo função nisso. Então o que aconteceu? Os sindicatos teriam que trabalhar para ganhar esse dinheiro, ir lá e falar, olha, eu vou representar você e tudo mais. E assim, não confunda, só porque eu sou anarcocapitalista, só porque eu sou um libertário, só porque eu quero que o Estado deixe de existir, não quer dizer que eu sou contra sindicatos. Sindicatos podem existir. O quê? É uma associação de trabalhadores para negociar. Cara, é uma associação. Tá bom, vão lá. Só não pode ser obrigatório, só não pode ter unicidade, só não pode ser obrigatório você financiar. Mas se a galera quer se associar pra conversar, negociar, façam isso, tudo bem. Mas vai ser difícil se não tiver unicidade. Mas se eu abrir uma padaria e não tiver o exército pra, tipo, sequestrar as pessoas e obrigar as pessoas a comprar meu pão, vai ser mais difícil eu administrar minha padaria. Dane-se! É bizarro que isso seja usado como argumento. Mas, de novo, outra aula de Brasil. Mas se as pessoas não forem, assim, obrigadas, né, por força de crime a sustentar alguma coisa, vai ser difícil de fazer essa coisa. Então tem que obrigar, né? É um princípio que se aplica em várias coisas, na lei, várias coisas da economia, apesar do fato de, outra aula de Brasil também, a gente ter lá na Constituição que ninguém pode ser obrigado a associar ou se deixar de associar, né? Liberdade de associação, exceto em lista. É cada um. Isso foi retirado, ok. E agora, juiz Fachin, que deveria se declarar impedido nessa questão, né, porque tem um forte envolvimento sindical, deveria se declarar impedido, isso seria um princípio jurídico que ele deveria seguir, mas não vai seguir porque ele não é obrigado, porque ele é um juiz do STF, ele faz o que ele quiser e dane-se porque ele decide o que é a lei. Mas isso tá errado. Ele decidiu que não, chora e paga o salário dele, que por acaso é um super salário, mas ele decidiu que não vai se declarar impedido e pode, por medida, reinstituir o imposto sindical. Isso pode ser feito. Então, essa é outra coisa também pra você entender por que o país não anda. 80% a 90% das pessoas do Brasil não quer pagar isso, que deveriam pagar, né, o imposto sindical, e que eram forçadas, né, quem tem CLT e trabalha isso, não quer pagar, ok. Passou uma lei que diz que não é pra pagar, passou, beleza, passou na Câmara, passou no Senado, foi sancionado, não sei o quê. Aí um juiz chega lá e fala, mano, caguei, você vai pagar. Dane-se, meu irmão. Isso, assim, é o exemplo agora no imposto sindical. Mas, cara, isso acontece diuturnamente na economia. Acontece, não, tem uma nova lei tributária, assim, que você pode fazer esse desconto e tudo mais. Aí a empresa vai falar, não, olha, a gente pode seguir essa lei, só que a gente não pode ainda usar esse dinheiro, porque corre risco daquele cara lá chorar lá e chegar no juiz e o juiz decidir que, na verdade, eu tenho que pagar. Eu não tenho, a lei diz que eu não tenho, tá tudo certo. Mas o juiz pode decidir arbitrariamente que eu tenho que pagar
E eu que me dane, cara. Então eu não posso fazer isso. Ah, vocês tiveram a permissão pra fazer isso aqui. Tá, a gente tem a permissão. Mas será que o juiz não vai simplesmente revogar isso arbitrariamente? Assim, isso é uma realidade no Brasil. Tava rolando a privatização da Eletrobras, né? Não vai sair agora, o governo Temer enterrou. Mas foi lá um juiz do trabalho lá do Rio de Janeiro e falou: ah, não pode privatizar porque eu não gostei, porque vai ter que fazer um levantamento de como isso vai afetar os trabalhadores. Você é um juiz do trabalho, vai te catar. Se der problema, traz o caso pra você. Agora vai pra lá. Mas o cara pode fazer. Isso a gente tá vendo no imposto sindical. Agora, em qualquer média ou grande empresa, até nas pequenas mesmo, você sente isso. Ah, tal coisa é assim. Ah, mas é mesmo? Pode não ser. Você tem uma arbitrariedade gigantesca dentro da lei, você tem uma coisa chamada insegurança jurídica, que é você não sabe qual é a regra. Ela tá escrita e não importa uma vírgula da regra que tá escrita, e sim a do que o juiz vai pensar. Então esse imposto pode voltar. E daí faz o quê? Daí você faz uma lei pra proibir de novo? Proíbe-se o que a gente tinha proibido antes. Cancela. Não, mas já tava cancelando. Cancela 2 vezes. E faz o seguinte, faz um projeto de lei que diz que cria um botão que é só apertar cancelou de novo, porque caso o juiz vá lá e mande fazer, a gente desfaz. Tem que criar algum dispositivo louco assim, mas pode voltar o imposto sindical, pode voltar bilhões, 3 bilhões de reais por ano sendo roubados dos trabalhadores para financiar estruturas sindicais que eles não consentem e que podem ser usadas para fins que eles não aprovam, inclusive fins que eles fortemente desaprovam. Curioso. É uma aula de Brasil. Agora, só pra não ficar nisso, porque isso aqui, assim, esse vídeo até agora, eu acho que, assim, é o mínimo que eu sou obrigado a fazer. Mas vamos um passo além. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Porque, assim, isso é uma situação política, né? É uma lei, é uma coisa da CLT, é uma história da legislação, de um juiz do STF. A gente pode comentar aqui, ficar putaço, encher o saco, cornetar, tal. Pode fazer um monte de coisa. Pode ser até que deputados federais consigam mudar isso lá pra frente. E a gente tá fazendo um trabalho aqui no Ideias Radicais pra colocar deputados federais lá dentro, justamente pra estourar com esse negócio, que você colocou um lá dentro e o cara acabou com o imposto sindical. O cara ajudou a fazer isso? Pô, legal. Então imagina se a gente botar uns 10, 20. Tá, tem isso. Tá. Ponto final. Mas, pergunta. Por que você tá na CLT ainda? Assim mesmo, na moral, eu sei que você não tava esperando esse tipo de perguntas. E, cara, eu tava aqui num vídeo só pra xingar sindicalista. Aí, de repente, o cara vem questionando a minha organização de vida. Desculpa, ok? Mas por que você faz isso? Honestamente, porque assim, olha, você tem 2 opções, e elas não são mutuamente excludentes, ok? Tem muita gente que tem essa ideia de que essas opções são mutuamente excludentes, elas não são. Você pode ir pro lado político de tentar fazer isso lá e tirar essa contribuição e outras coisas da CLT, ou você pode dar um jeito de sair da CLT. Então assim, as 2 são difíceis, mas qual é mais fácil? Qual é a probabilidade de onde o teu esforço, o teu tempo investido vai ter um retorno maior? E claro, vale a pena você fazer uma pequena alocação pra tentar atrapalhar os políticos lá, tentar atrapalhar o Estado, fazer isso. Mas você também poderia dedicar, assim, pega todo o tempo que você ficou putaço com isso. Pega todo o tempo que você tava berrando com uma parede, que você tava puto com alguma coisa, que você ficou enchendo o saco, que você viu um monte de notícias. Agora pensa, ó. Se você pegasse esse tempo, todo dia, pra se dedicar a aprender alguma nova profissão, alguma nova habilidade, alguma nova coisa que você pode trabalhar que não envolve CLT, aí a gente expande isso pra 5 anos. Qual é o resultado? Porque essa é uma coisa que eu saquei assim muito cedo, quando eu era pequeno. Quando eu era adolescente, eu tinha isso claro na minha cabeça. Porque assim, se vocês falam, eu posso ser demitido, tô trabalhando aqui, mas o cara pode me demitir e tudo mais, fica pensando, e por que você trabalha pra um cara? Eu sei que a maior parte das pessoas fazem isso, mas por que você trabalha pra um cara nessa CLT que é uma droga? Você fala, mas daí eu tô contribuindo pra aposentadoria lá, mas não é você que cuida. Por que você tá dentro desse sistema ainda? Não seria mais seguro você trabalhar em 6 coisas? Você tem um trabalho, você trabalha pra 6 pessoas diferentes ou 10 pessoas diferentes, e daí se uma ou 2 te deixar na mão, você ainda tem o resto? É mais estável, é legal. Ou uma profissão que você pode trabalhar em todo mundo, não seria melhor? Eu já tinha isso muito claro, assim, na minha cabeça. E eu organizei minha vida de maneiras entre um dos objetivos que eu tinha, né, de evitar isso. Isso é uma coisa que eu tinha claro na minha cabeça desde os 16, 17 anos que eu queria evitar. E eu consegui, tanto que eu, pessoalmente, Rafael Pereira Lima, eu não tenho uma CLT. Eu não tenho fisicamente uma carteira de trabalho. E eu me recuso, não tem motivo, eu consigo viver fora disso. Ah, mas é meio difícil. Cara, se você começar a fazer agora, dá uns anos, você chega lá. E não é assim, eu vou entrar numa universidade. Mano, você pode entrar agora. Assim, daqui 5 minutos você pode estar fazendo isso. Entrar num site tipo Skillshare, tipo a Udemy, tipo, ou mesmo o YouTube. Você não vai nem precisar pagar.
ok? E começar a aprender alguma nova habilidade de alguma coisa que você pode fazer, e especialmente foca em coisas que você pode exportar o serviço. Por exemplo, cara, o exemplo mais pastelão disso é TI. Ah, você faz programação. Tá, então você pode programar para... você pode morar no Brasil, inclusive, e programar para alguém nos Estados Unidos, no Canadá, na China, no Tajiquistão, no Butão, Nova Zelândia, Nepal e Montenegro e Armênia. Você pode ter todos esses clientes ao mesmo tempo, receber tudo em dólar, e tipo, ah, mas o dólar subiu. Ah, mas o governo vai mudar a CLT. Muda. Muda 3 vezes. Não vai mudar, não vai te afetar em nada. Você se torna mais resiliente contra imbecilidade estatal. Claro, isso é só um exemplo. Você fala, ah, eu não gosto de TI. Cara, tem tantas habilidades que você poderia aprender e não dá nem... Eu poderia fazer um vídeo, poderia fazer um livro, e um dia eu quero fazer isso, e um dia, inclusive, no canal, eu quero fazer uma estrutura aqui dentro que ajuda a fazer essa ponte pra você de maneiras que eu falo, mano, só vai lá que a gente carrega, tá? Eu quero fazer isso ainda, mas infelizmente não tem isso pronto. E, aliás, essa estrutura, esse programa de como se tornar menos dependente do Estado, se tornar mais resistente a ele e sair da CLT, entre outras coisas, a gente já começou a fazer muito embrionariamente. É o nosso site, ideiasradicais.com.br. Você pode entrar lá, se registrar, né, criar uma conta, e você consegue ter acesso a quais são os grupos de estudos perto de você, a eventos libertários e afins perto de você, e a gente quer usar esse site para ir construindo coisas em cima. A gente já tá montando algumas coisas para ajudar isso, então se você quer começar já a participar dessa coisa embrionária, vai lá e se inscreva no site, até porque você entrar ajuda, porque como aí aumenta o número e aumenta a possibilidade de coisas que a gente pode fazer, então participe disso e, desculpa esse corte, mas voltando ao argumento que eu tinha feito e continuando de onde eu parei antes de cortar isso aqui, eu tava falando que, cara, aqui é um exemplo de uma habilidade um pouco exótica, assim, a maior parte das pessoas, quase ninguém pensaria nisso. Cogumelo. Eu conheço um cara que aprendeu no YouTube, não pagou um centavo. Aprendeu no YouTube como crescer e produzir cogumelos, comida. E daí o cara tá lá no Canadá e ele tem uma empresa que faz cogumelos e esse é o trabalho dele. Aí você fala, ah, mas que coisa mais exótica? É de fato mais exótica. Ele não aprendeu, não precisa de diploma pra isso. Ele só produz e vende. Você fala, ah, mas se o Canadá for pro saco? Bom, o que acontece é que a estrutura é relativamente barata, ele pode vender tudo e produzir cogumelos em qualquer outro lugar do mundo. E dane-se. Você acha que ele liga para imposto sindical? Não. Sabe, tem uma série de habilidades que você pode aprender, tem uma série de coisas que você pode modificar, até na profissão que você tá, mesmo se for direito, até que é uma profissão muito difícil de você sair do Brasil, tem várias coisas que você pode ser criativo e escapar disso. É um pouquinho difícil? É uma dor de cabeça? É. Mas a alternativa é esperar a política melhorar e resolver o problema para você. Eu não acho isso uma alternativa muito razoável. Eu acho que isso pode acontecer, a gente tá trabalhando para que isso aconteça, mas ficar 100% esperando isso não é uma coisa inteligente. Tome controle da sua vida profissional, aprenda novas habilidades e saia da CLT. E daí o faquinho pode decidir o que ele quiser, entendeu? Essa é uma situação engraçada, eu sei, eu estico o vídeo um pouco, mas assim, eu me posicionei tal, assim, de uma maneira do que eu trabalho aqui, do que é o meu trabalho, que basicamente, quando qualquer desastre acontece, greve dos caminhoneiros que for, volta o imposto sindical, eu saio ganhando. Porque eu ganho público, eu ganho dinheiro, eu ganho projeção, eu ganho um monte de coisa. E é claro, você pode ajudar esse canal a se expandir dando like aqui no vídeo, compartilhando o vídeo e também se inscrevendo e clicando no sininho ali que tem ali do lado, porque daí você tem que clicar no sininho para receber as notificações. É incompetência do YouTube, pois é. Mas você pode ajudar a gente assim, entendeu? Ah, mas é difícil e tal. Não tô falando que assim você consegue virar um YouTuber assim muito facilmente, ou ter um público, é muito difícil fazer o começo e tudo mais. Não tô dizendo que é pra você fazer exatamente isso, mas tô dizendo assim, é possível. Ok? Eu não me formei em nada. Eu não tenho nenhuma CLT. E eu tô aqui, inclusive, ganhando com essa situação. É possível que você consiga se posicionar de uma maneira tal a não só ser imune à estupidez estatal, mas sair ganhando com isso. Começa a pensar nisso também. Ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.